Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós pegamos de surpresa a missionária Davilânia. Ela trabalhou com uma igreja hispânica no Brasil, em São Paulo, 5 anos. E atualmente ela está trabalhando como missionária transcultural aqui na Bolívia. E nesse momento nós queremos fazer algumas perguntas para a nossa missionária. Sim, claro. Amém, missionária? Amém. É um prazer tê-la aqui conosco no nosso canal. O prazer é meu. Bom, e a primeira pergunta é, missionária, qual o maior desafio de ser uma missionária solteira? Bueno, essa pergunta eu ouço muito, né? E realmente não é fácil você ser missionária solteira, até pela necessidade da obra em si. Aqui eu cuido de uma igreja sozinha, né? E a gente sabe, eu estou exercendo o trabalho pastoral também. Apesar de eu ter sido ungida missionária, eu também exerço o trabalho pastoral, porque eu estou cuidando da igreja aqui sozinha. E essa questão do aconselhamento pastoral, é necessário você ter aí um parceiro, né? Uma figura masculina, porque há assuntos que... Há algumas situações que ficam um pouco complicadas para mim, simplesmente pelo fato de eu ser jovem, ser solteira e ter que lidar com alguns assuntos pastorais de aconselhamento, que seria importante eu ter uma figura masculina do meu lado. Porém, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem me dado sabedoria, eu tenho conseguido desenvolver o ministério, ainda que solteira. Mas eu diria que esse é um dos desafios, o maior desafio aqui em relação à obra, essa questão do aconselhamento pastoral. Porque você precisa, há assuntos, por exemplo, que eu tenho que tratar com as irmãs, né, que são mulheres casadas, mas tem assuntos que são, por exemplo, de pareja. Eu estou misturando o português com o espanhol, né? Tem assunto que é de casal, então era importante você ter uma figura masculina nessa hora, mas como eu disse, Deus tem me dado sabedoria. Verdade, missionária, às vezes não é fácil ser uma missionária solteira, principalmente missionária solteira transcultural. Às vezes passa algumas barreiras, algumas dificuldades, mas o Senhor sempre nos dá graça. Missionária, qual o conselho você daria para a jovem solteira que tem o desejo de ser missionária? Olha, eu vou falar baseado na minha própria experiência pessoal, né? Eu encontrei muitos desafios, faz 1 ano que eu estou aqui como missionária, e o primeiro conselho que eu dou é preparação. Preparação. Eu tive uma preparação com o meu pastor André Antônio, eu já tinha trabalhado antes com os bolivianos lá no Brasil, na nossa igreja hispana, e eu entendi que eu tive um preparo, só que quando eu cheguei aqui eu percebi que eu não estava preparada. Então, preparação, não tenha pressa, né? O máximo de preparação que você puder ter acerca da transculturação, da cultura do país que você vai servir e até mesmo no seu sentido pessoal, porque eu sou missionária, mas eu sou humana. E a gente é dotado, por exemplo, de sentimento, tem as emoções, e tudo isso é algo que pega, né, no que diz respeito à família, você está longe da família, a solidão e todas essas coisas. Mas o conselho que eu daria é que quanto mais você se preparar no sentido pessoal, e quando eu falo de pessoal, é de tratar suas emoções, que você seja uma pessoa bem resolvida. E outro conselho que eu daria é que você cerque muros em volta da sua debilidade. Cerque muros em volta da sua debilidade. Por quê? Porque no campo missionário, a sua debilidade, ela se aflora 100%. Por exemplo, se eu sou uma pessoa sensível em alguma área da minha vida, por exemplo, minha vida sentimental, se eu sou uma pessoa que sou muito sensível, às vezes por causa da ausência paterna, ou se eu tenho algum problema em alguma área da minha vida, no campo missionário você fica 100% mais vulnerável a essa área de sua debilidade. Então, cerque muros em volta da sua debilidade antes de você vir para o campo missionário e preparo. Então, preparo, hoje eu digo, em todas as áreas, tanto na área emocional como na área espiritual e transcultural, em todos os sentidos. É verdade, missionária, porque nós já acompanhamos alguns casos de missionárias que vieram para o campo, só que não tiveram muito sucesso, alguns retornaram com depressão. Então é importante essa preparação, tanto espiritual como social, né? Sim. Então, missionária, conte-nos um pouco sobre sua vida e seu ministério. Sobre a minha vida,
eu sou cristã desde os meus 13 anos, né? Eu venho de uma família muito católica, Incluso na minha casa, eu falo assim, na minha casa que eu convivia lá com minha mãe, meu padrasto, era só eu que era cristã. Então, eu vim de um lugar bem pequeno, do Nordeste do Brasil, e aceitei Jesus com os 13 anos. E desde que aceitei Jesus, eu sempre estive envolvida no trabalho do reino. Comecei cuidando de crianças, depois passei a ser regente, cantava nas igrejas lá no Brasil e passei por vários departamentos da igreja até chegar aqui. Amém, missionária. Próxima pergunta que eu tenho: quais os trabalhos desenvolvidos pelo seu ministério aqui na Bolívia? Então, aqui na Bolívia, esse trabalho que eu estou cuidando, que faz um ano faz que eu estou como missionária, cuidando dessa obra. Mas a obra já faz 2, porque a obra começou na casa de uma irmã, só que eles ficaram 1 ano sem pastor, sem missionário, e faz 1 ano que a igreja está com missionária, no caso eu, né? Estou cuidando dessa obra. E a gente é a primeira igreja, né? A primeira igreja do nosso ministério aqui. E eu tenho particularmente um sonho e tenho um projeto que é para Los Pueblos. Eu tenho um sonho de abrir uma igreja missionária nos Pueblos. Inclusive, a gente já começou a trabalhar, saindo para evangelizar em Los Pueblos. Inclusive, hoje eu tinha que estar numa viagem em Los Pueblos, mas por causa do tempo eu não pude ir. Mas eu tenho 2 sonhos. Primeiro, aprender o Aymara, que é um desafio enorme. Enorme mesmo. Né? Que é um idioma que eles falam aqui na Bolívia, que não é o espanhol. E a Bolívia é um país muito místico. Além do castelhano, eles falam o quechua e o aymara, e é um idioma muito difícil. E eu tenho um sonho de aprender esse idioma e também de abrir uma igreja em Los Pueblos. Então, um projeto mais específico da igreja que está no meu coração e que eu estou trabalhando nisso é esse. Mas aí tem outros projetos, né, com os jovens, os adolescentes e os trabalhos da Casa de Deus normal, que a gente conhece, né? Missionária, e quando você chegou aqui, você sofreu algum choque cultural? Olha, eu costumo dizer que eu tenho estômago de missionária, que eu tenho tudo de missionária, porque graças a Deus eu não sofri muito no que diz respeito à transculturação. Aqui é um país muito frio, eu acredito até que o nome da cidade é El Alto, porque a cidade é muito alta. Incluso veio uma prima minha do Brasil aqui, ela ficou 7 dias de cama por causa da sua respiração. Graças a Deus eu não sofri em termos de saúde, em termos de comida, de transculturação. Porém, eu posso destacar um ponto que eu tive dificuldade, ainda tenho dificuldade para trabalhar com os nossos irmãos bolivianos, que é a questão da comunicação. A minha primeira viagem missionária foi para a Argentina. E os argentinos, diferente dos bolivianos, eles são claro e direto na sua comunicação. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam e eles falam na tua cara. Os bolivianos, não. Eles, por exemplo, você marca um trabalho e eles falam que vão vir e não vêm. Então, a comunicação com eles é um pouco complicada. Eles não falam assim na cara, eles não falam direto. Digamos que isso é a minha maior dificuldade com eles e eu sofri muito por causa disso. Essa questão da comunicação, eles são mais tímidos e a comunicação com eles é um pouco complicada. Agora, em termos de temperatura, de comida, de cultura, não sofri muito, graças a Deus. Mas é importante, vocês que estão me ouvindo, né, que têm o desejo de ser missionário transcultural e ainda são solteiras, jovens, se preparar nesses requisitos. Porque eu não sofro, mas muitos comentam que é difícil, que sofrem nesse sentido transcultural. É verdade. E aqui a missionária estava mencionando sobre a questão da altura. Irmãos, nós estamos aqui a quase 4.100 metros de altitude acima do nível do mar. E muitos missionários brasileiros que vêm para a cidade El Alto, às vezes não suporta a altitude, o frio e acaba retornando para o Brasil. Mas graças a Deus o Senhor tem dado graça para a nossa missionária, para fazer um lindo trabalho aqui na Bolívia. Missionária, quais os frutos já percebidos? Eu vi um crescimento na igreja, né, depois que eu cheguei. A gente estava num espaço pequeno e não faz muito tempo que a gente teve a inauguração do novo espaço. A gente foi para um espaço um pouco maior. E isso para mim é uma vitória, porque você deve saber que não é fácil, né? Você trabalha junto com o pastor Carlisto
e eu trabalho sozinha na igreja e tudo, e estou um ano aqui, e eu vejo realmente a mão de Deus. Missão, ela, como diz o meu pastor André, missão sem Espírito Santo é turismo. Porque quem sustenta a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. E cada dia que eu estou aqui, eu olho e vejo o que Deus tem feito, eu falo assim, é um milagre. É um milagre estar aqui, é um milagre a igreja continuar e estar crescendo na minha responsabilidade, porque eu olho para mim e falo, não é eu, é o Espírito Santo de Deus, é porque Deus tem o controle. Não é fácil, né? Mas eu posso ver um crescimento, eu tenho alguns testemunhos pessoais, né? Ou melhor, de alguns irmãos que, por exemplo, uma família que chegou a congregar com a gente depois que eu estou aqui, a mulher era batizada, já era cristã, mas o seu esposo não. E ele começou a vir com sua esposa e eu comecei a discipular eles, fazer o discipulado pessoal, e ele tomou a decisão de se batizar e está firme aí com a esposa, servindo juntamente com a sua esposa. E isso é um dos frutos, né? Mas existe, cada irmão aí tem a sua história, mas eu tenho visto sim o crescimento e como Deus tem obrado. É verdade, olha, irmãos, muitos pensam que missões transculturais é glamour, é passeio, e na verdade não é isso, né? Missões sem o Espírito Santo é turismo. Missionária, quais os desafios enfrentados no país, aqui na Bolívia? Também no sentido espiritual, transcultural, né? Exatamente. Olha, espiritualmente falando, quando você é um missionário transcultural e quando você viaja de um país para outro, você percebe facilmente a diferença da batalha e do nível de batalha espiritual de cada país. Cada país tem um nível de batalha espiritual diferente, isso depende muito também da cultura, né? E como eu falei, a Bolívia é um país muito místico, aqui tem muito essa coisa de brujos, né? Inclusive, descendo para a cidade, a gente conhece o que é a curva do diabo, né? E aqui é uma cultura muito mística, eles acreditam muito nessas coisas de rituais, de santos, e isso você sente essa opressão espiritual, entendeu? E depois que eu tô aqui, eu já tive algumas experiências, inclusive que eu liguei para o Brasil, mandei mensagem para o pastor e pedi para orarem por mim, eu senti no meu corpo mesmo. Eu senti ter experiências de opressões espirituais, e tudo isso tem que ver com o nível de batalha espiritual que o ambiente traz, né? Então, sim, eu passei sim algumas experiências nesse sentido, e eu vejo, por exemplo, comparando o nível de batalha espiritual daqui para o Brasil, aqui é 100 vezes mais. Não tem comparação, sim, né? E às vezes, irmãos, nós que somos missionários, transculturais, que estamos aqui na obra missionária, às vezes sentimos o peso, sentimos a opressão, e às vezes precisamos das suas orações. E é o que a missionária está comentando. Muitas vezes a gente enfrentamos essas lutas espirituais. Missionária, as suas considerações finais. Bom, eu quero primeiro agradecer, porque a entrevista foi de surpresa, por isso que a missionária está assim, nessas condições. Mas eu quero agradecer também pela vida da pastora Fernanda, né, e do pastor Carlisto. Apesar da gente ser de denominações de nomes diferentes, a gente tem se tornado bons amigos. Estamos sempre aí trabalhando junto, um apoiando o outro, e isso é uma bênção, né? Deus sempre prepara pessoas aí para estar junto com você na batalha. Agradecer a vocês que estão vendo esse vídeo e pedir que vocês estejam orando pela missionária da Vilânia e aqui pela missionária Fernanda e seu esposo, e que Deus les bendiga. Amém, meus queridos irmãos, muito obrigada, missionária. Obrigada a você que está nos acompanhando nesse momento. E claro, né? Nós contamos com as suas orações, e continue orando pelo país Bolívia. É necessário, irmãos. Que Deus nos bendiga. Amém.